Oi, meus amores, minhas meninas e meus meninos. Desculpe o atraso, estava resolvendo uns problemas familiares, dando aula para minha sobrinha de inglês, que I'm sorry, I speak English very well. Eu estava dando aulinha para ela, que amanhã ela tem prova para fazer, e me atrasei porque eu tive que correr para montar o estúdio todo. Mas, enfim, estou aqui. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo a todo mundo. Quem puder compartilhar, compartilha, por gentileza. Quem não puder, fica só olhando, tá? Minhas redes sociais passando aqui embaixo. Beber uma aguinha. Só me dá um retorno, por favor. Como está o som e a imagem. Tá? Por gentileza, por favor. Obrigado. Minhas redes sociais no YouTube, aqui no Facebook, Alex Otan Sincero, no Instagram, Alex Otan Oficial, Quai e TikTok como Alex Otan Sincero, tá? Vamos hoje falar alguns teminhas que eu fiz, que eu acho que são importantes e relevantes, e quem puder aí compartilhar, compartilha. Deixando o telefonezinho passando aqui embaixo para marcação de consulta. Lembrando que minhas consultas de segunda a sábado, a partir das 14 horas até as 18 e sábado até as 17 horas, tá? Independente de consulta, gente. Quero tirar uma dúvida, quero um conselho, o que eu acho, o que eu deixo de achar. Eu estou aqui para dar a minha opinião e ajudar na maneira que der para ajudar, tá bom? Então, gente, obrigado quem está aí. Se alguém tiver que mandar algum beijo, manda. Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quiser perguntar, pode perguntar, tá? Na próxima, sem ser essa semana, na outra semana, nossa live não vai ser na quarta-feira, eu vou fazer numa sexta-feira, que vai ser dia... Peraí. Já colocar aqui, vai ser no dia 16. É dia 16, gente? Ih, agora eu nem sei. Mas eu acho que é dia 16. Vai ser a live do aniversário da página. Tentei angariar aqui uns brindes, uns presentinhos para dar para vocês, mas o negócio tá meio difícil. Fui lá na Baraqueção, falei, Rogério, me dá uns brindes aí. Ele foi e me deu um já, mas eu vou tentar arrancar outras coisas dele. Coisas pequenas que possam rápidos, para a gente fazer um sorteio bonitinho rápido. Vou sortear nesse dia do presente da live. Consultas comigo, vou dar PDF para sorteio de PDF, quantos PDFs quiserem, e vai ser a gente tentar comemorar bonitinho esses 9 anos da página do Alex Otan Sincero aqui no Facebook, tá bom? Bom, ninguém mandou nada, ninguém falou nada, vou tirar já esse troço aqui embaixo, e é sobre isso. Deixar passando aqui minhas redes sociais por enquanto, tá bom? Gente, quem tiver aí, quem quiser mandar pergunta, quem quiser mandar beijo, aproveita que a hora é essa. Ai, que sede. Eu recebi um comentário falando que eu tô com uma cara de desmotivado, que parece que eu não tô afim de fazer as coisas. Não é isso não, gente, é porque eu vou falar uma coisa para vocês. Não é que minha vida seja muito corrida, mas eu tenho algumas coisas que realmente eu preciso resolver e que às vezes eu não consigo ter um tempo para poder sentar, para fazer de novo aqueles vídeos que me tornaram uma pessoa popular, mas eu realmente vou começar a me esforçar, que ontem eu fui de novo na minha psicóloga, graças a Deus conseguimos ter esse acompanhamento psicológico dessa psicóloga, e cada vez que a gente vai lá numa sessão, é uma descoberta, né, que eu encontro um outro Alex dentro de mim e que eu estou tentando aperfeiçoar ou melhorar para que as coisas funcionem de uma melhor maneira e até mesmo para dar um auxílio melhor, né, para as pessoas. E, gente, eu sempre vou lembrar a todos vocês, né, que ainda existem pessoas que são muito presunçosas, eu acho, e que não me vê como uma pessoa que está realmente aí tentando contribuir para esclarecer a nossa religião, ou para incentivar que as pessoas permaneçam na nossa religião, ou que conheçam, né, ou que desvendem algumas coisas dentro da nossa religião. Eu nunca me propus, dentro da minha página, contar os mistérios do candomblé. O que acontece dentro do roncó, como é que é feito, porque isso, as pessoas elas têm... eu não tenho o direito de pular o que os meus ancestrais me deram
pelo que eles passaram e desvendar esses mistérios. Mas eu posso desmistificar algumas coisas que as pessoas colocam. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que eu estava jogando e nessa conversa a gente deixou muito claro que a maioria dos religiosos, principalmente quando eles estão numa posição de, vamos falar assim, superior, tá? De dirigente, né? De orientador, muitos deles, não todos, mas a grande maioria das pessoas, elas se valem da religião para poder intimidar, amedrontar aquelas pessoas. Quando você está lá em umas igrejas evangélicas, né, dessas grandes igrejas evangélicas, onde esses pastores apregoam a riqueza e tudo mais, e que se você se afasta de Jesus, você vai estar lá queimando no mármore do inferno, por aí vai. Então eles estão sempre colocando numa doutrina de medo, para que as pessoas sempre estejam ali embaixo né, sobre o jugo daquelas pessoas. Assim também acontece numa casa de santo. Muitos zeladores de santo ficam aí dizendo: os meus filhos de santo não pode isso, não pode aquilo, porque ele tem que ter tempo para isso e ter tempo para aquilo. E um dos temas que eu queria falar é sobre isso, sobre a hierarquia dentro do candomblé. O que pode e o que não pode. Muitas dessas doutrinas, supostamente, que se coloca como hierarquia, e que até são, e eu procuro respeitar, mas é para exatamente que você não fuja o controle do zelador sobre aqueles seus filhos de santos, que são mais novos. Eu sempre digo, sempre vou dizer o seguinte: toda pessoa que seja iniciada ou não nos mistérios do candomblé, da umbanda, da quimbanda, de todas as vertentes nossas nesse Brasil gigantesco, nós temos a oportunidade de procurar conhecimento, sim. Quando as pessoas ficam falando, porque é um absurdo hoje ter apostila na internet para ensinar, não sei o quê, não vejo o porquê do absurdo. Não existe absurdo a pessoa procurar conhecimento. O absurdo é as pessoas não terem conhecimento de nada e serem manipuladas por zeladores, por pessoas inescrupulosas, que não querem ensinar, mas querem que todos estejam abaixo dos pés delas. Elas podem fazer o que elas bem quiserem, porque elas vão amedrontar essas pessoas. Até porque, dentro da nossa cultura, existem várias outras subculturas. Então, o que acontece dentro do Quetro vai ser diferente dentro da Angola, dentro do Efon, dentro do Jeje e por aí vai. Então, o que acontece dentro da minha casa não necessariamente vai acontecer na casa do outro. Eu só poderia esperar que acontecesse igual na casa do outro aquele que tem o mesmo axé que o meu. Né? Por exemplo, eu sou do Axé Oxumaré. Então, dentro da casa de um irmão meu, ou de um tio meu, ou de um parente de santo meu que seja do Axé Oxumaré, aquelas situações elas deveriam ser parecidas ou iguais. Mas elas nunca serão, porque cada casa, por mais que siga uma regra do Axé Oxumaré, ou qualquer outro axé desses antigos da Bahia, tem o dedo daquele zelador ou daquela zeladora que tem um outro tipo de visão, outro tipo de fazer o seu axé. Mas ele não pode pular muito fora. Né? O que eu digo sempre, e repito, é que dentro do candomblé, por exemplo, nas casas matrizes, não há esse culto, como a gente vê por aí, de Pombagira e de Exu. Né? Normalizou-se toda a casa de candomblé ter gira de Exu e Pombagira. Nas casas matrizes quase não vão ter isso, porque não é cultuado essas entidades. É só cultuado o orixá. Mas Alex, como é que funciona então isso? Hoje em dia, todo pai de santo, principalmente as novas levas de filhos de santo, todo mundo já, mesmo que não tenha passado lá na Umbanda, assim como eu, por exemplo, vou falar de mim, né, para deixar um pouco os outros em paz, eu nunca fui da Umbanda. Eu nunca fiz camarim, eu nunca participei nada de Umbanda. E eu tenho o seu Zé, tenho o meu tranca-rua, tenho minha pombagira, tenho meu preto velho, tenho meu herê. E meu herê não é herê de candomblé. O meu herê, nem sei de onde que o meu herê é, que ele veio antes de eu ser iniciado. Enfim. Mas hoje ficou uma coisa muito... Não sei se a palavra seria essa, banalizada, mas qualquer pai de santo hoje de candomblé está fazendo festas gigantescas para as suas pombagiras. Não que isso esteja errado,
Porque se eles têm os seus catiços para cuidar, têm o direito de fazer suas festas. O que eu não acho correto é que esse bando de viado pai de santo estão colocando suas pombagiras com vestidos e roupas como se elas fossem as próprias Ialorixás. E que não são. Não se há mais aquela roupa de Umbanda para uma pombagira ou para um Exu, como na Umbanda, vamos dizer assim, tradicional, que é o preto e vermelho, ou um roxinho, ou só o preto. Não. Hoje as pombagiras elas vêm com monte de pendulicários que não tem nada a ver com nada, nem mesmo daquelas, né, quando a gente vê aquelas imagens daquelas pombagiras. As pombagiras agora elas vêm de salto alto, cílios postiços, unhas postiças, bolsinha, chapeuzinho do lado e leque. Porque eu não sei o que acontece, talvez com o aquecimento global, até as pombagiras estão sentindo calor e elas têm uma necessidade de estar com leque. Leque era muito usado, né, para aquelas entidades que tinham um caminho ou proximidade com o caminho dos ciganos. Né, que você podia estar ali, uma pombagira cigana ou um povo cigano que usam esses pertences. Mas agora não, você encontra lá qualquer pombagira, se ela não tiver com aquele leque mesmo de vral, 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 igual os viados que foram para Lady Gaga, elas estão com aqueles leques africanos, sabe como é que é? Alex, não pode? Não, não há uma regra dizendo que não pode. Mas eles descaracterizaram os pombagiros Exus, que eram conhecidos só na Umbanda. E trouxeram essas pombagiras, esses Exus, para dentro do candomblé e transformaram eles de pai de santo e mãe de santo. Principalmente as pombagiras, porque os Exus você não tem muito como fazer muita graça, muita palhaçada, porque Exu não usa orelha, né? Não usa bolsa. Lá no Rio Grande do Sul, né, os Exus são extremamente diferentes, as roupagens deles são diferentes, são europeias, né? Usam salto alto e tudo mais. Eu, como de candomblé, supostamente tradicional, porque eu pelo menos procuro ser um pouco mais tradicional, não consigo entender essa pombageira de salto alto e bolsinha. Mas, enfim, se está dando certo para eles, felicidade para ele e me deixa quieto no meu canto, né? Vou aproveitar aqui e já mandar os beijinhos, gente, que já mandou um monte de gente aqui. Marlene, meu amor, o Molu te abençoe, boa noite, bem-vinda. Sandrinha, meu amor, um grande beijo para você. Beijo, beijo. Eneida, meu amor, boa noite. Ai, obrigado. Iemanjá nos abençoe, axé, que assim seja. Nos abençoe, mãe Iemanjá, nos abençoe sempre com cabeça boa, né, meu amor? Marquinhos, meu amor, Marcos Caldo, um beijo para você, o Mulu te abençoe. Lívia, Flor da Oxum, boa noite. Antigamente a cor da roupa da pombagira era fundamento, hoje não é. A pombagira ela tem que engolir o que o viado quer colocar para ela. Esse negócio mais de preto e vermelho, não, acabou. Ela não tem nem mais roxo, não. Pombagira que usa roxo está fora do circuito do Macumba Fashion Week. Márcia, meu amor, boa noite. Obrigado. Rosângela, querida, boa noite. Mutumbá, chama Mutumbá. Um beijão para você também, meu amor. Fívio, meu amor, um beijo para você. Obrigado. Eu estou entrando numa vibe que eu não acho que todo mundo deva pensar igual a mim. Não acho mesmo, tá, gente? Mas, mais uma vez, eu digo que eu, com a minha página, eu comecei minha página há 9 anos atrás, falando de situações aqui de Itaguaí, fazendo algumas reclamações, fazendo algumas ponderações, eu como morador de Itaguaí. E aí comecei a passear um pouco sobre essa história de candomblé, porque é o que eu vivo, né? E fiquei famoso por um vídeo que eu fiz há muitos anos atrás. Mas eu, em momento algum, eu me posicionei para dizer o que é certo, o que é errado dentro do candomblé. Eu tenho que dizer, no meu ponto de vista, no candomblé que eu vivo, no candomblé que eu acredito, do que seria o correto. Mas eu não posso dizer que a pombagira que fez lá um cruzeiro, que não é nem cruzeiro, né? Porque cruzeiro é um barco gigantesco, maravilhoso, que até o Roberto Carlos faz show. Mas você pega um barquinho lá, um toque-toque qualquer de pescador, sei lá, que nem que seja, e diz que está fazendo um cruzeiro para pombagira. Eu acho que está errado. No meu ponto de vista, eu não vou. Porque para mim aquilo é uma palhaçada. Pombagira fazendo, né, presepada em alto mar,
Eu desconheço. Então, como eu desconheço, eu prefiro não bater palma para gente maluca. Mas esse povo que acha que tá bonito comprando um abadá para ir lá fazer essa presepada lá no meio do mar, tá bom, gente. Isso não serve para mim. Né? Então, como não serve para mim, eu não digo que não sirva para todo mundo. Eu só dou a minha opinião. Eu sempre brinco dizendo o seguinte: eu não falo do Deus que coloca o defeito, eu só comento. Mas eu nunca vou chegar aqui e dizer que a casa do A, B ou C está totalmente errada, porque eu não sei qual é o princípio daquela casa, qual é o fundamento daquela casa, qual é a regra daquela casa. Eu faço alguns comentários quando realmente, por mais que sejam casas diferentes da minha, ou de liturgias diferentes da minha, mas sejam coisas extremamente absurdas. Né? Quando a gente vê esses vídeos aí nesses grupos de marmoteiro, uma Iemanjá dentro de uma piscininha, se batendo junto com o Oxum, né? Tomando banho dentro de uma piscininha. Quando você vê um monte de pombagira de Exu, principalmente hoje em dia, que se banalizou um pagode, que o pagode antigamente era só, né? Não era só, era tocado mais em festa de malandro. Agora, se não tiver um pagode numa festa, numa pombagira desses viado, o povo não gosta, porque tem que ter pagode. Porque tudo é um motivo de virar um cabaré. Né? Eu vi agora hoje o vídeo da pombagira Dona Poeira, da mãe Marçal, e eu achei aquilo maravilhoso. A pombagira falando, olha só, sejam bem-vindos à minha casa, e os amigos dela, né, que seriam os Exus das pombagiras, sejam bem-vindos todos vocês. Enquanto tiver Exu aqui, só quem vai beber sou eu e os meus amigos, que são os Exus pombagiras, e quando acabar os Exus forem embora, aí sim vocês vão poder beber. Muita gente que deve ir na gira de Dona Poeira, né, e de outras casas que ainda mantém essa organização, deve ficar puto. Porque o que mais se costuma ver por aí é você ir nessas festas de pombagira, a pombagira está bebendo, o Exu está bebendo horrores, e os convidados estão bebendo mais ainda do que as pombagiras, daqui a pouco eles estão fingindo que estão lá se recebendo alguma coisa. Então, eu acho corretíssimo. Enquanto a gira do Exu estiver rolando, só quem vai beber são as entidades. Quando acabar tudo, aí vai ter a festa do povo. E essa festa do povo, o povo já fica esperando com as suas marmitas para levar comida para casa, e esperando que o pagodeiro toque aquele samba raiz, que nem sempre é samba raiz, para aquele povinho poder esfregar o cu no chão. Porque é isso que o povo espera. A hora do pagode, porque já está de rabo cheio, vai encher o cara de cerveja, e aí vai poder esfregar o cu no chão para dizer que está louvando, está festejando a festa da pombagira do Exu. Lê do engano desse povo. Porque, no meu ponto de vista, todo o Exu e toda a pombagira, eles são, por mais que eles falem palavrão, que eles xinguem, que nem acho que seria o ideal isso, né? Que eles não precisam fazer isso, eles só fazem isso porque o povo espera que a pombagira seja uma mulher escrota, uma piranha que foi mulher da vida, foi de cabaré, que ela tem que chegar xingando, falando um monte de merda. E Exu também esculachando. Só que quando o Exu realmente está ali forte, ele vem para dar palavras de entendimento, de consolo para as pessoas. O que não acontece é que as pessoas elas não estão querendo isso. Eles querem aqueles Exus com celular na mão, o Exu que está filmando a própria gira, que o Exu que está bebendo falando merda, Exu jogando calcinha. Que eu vi um vídeo aí, é um Exu jogando calcinha para o público. Eu não sei se ele ali é um Exu daquele cantor, que eu esqueci o nome dele, o Nando, né? Que jogavam calcinha para ele, esse Exu deve ser isso. Zé Pilintra beijando na boca das mulheres. Não necessariamente o Zé Pilintra é um homem, né? Está manifestado numa mulher e a sapatão já aproveita para beijar na boca da outra mulher porque disse que está com Zé Pilintra, ou seja, é um oba-oba. Então, nisso você realmente não pode levar a critério. Isso não quer dizer que a raiz da pessoa tá errada. A falta de caráter da pessoa que está tomando conta da situação toda, da porra toda. Ai, ai. Lúcia Santana, boa noite, meu amor. Bem-vinda. Vamos lá. Um dos temas que eu queria falar, né, do candomblé, vou falar do candomblé. Hoje, candomblé não é para qualquer um. Se você não tem dinheiro, esquece que você não vai ser iniciado no candomblé. Não só pelos valores exorbitantes que esses zeladores estão cobrando para iniciar uma pessoa,
Porque por baixo, por aí, que eu tenho ouvido falar, que um bori está numa faixa de R$ 5.000. Então você pensa quantos esses zeladores não estão cobrando para iniciar uma pessoa. Se o bori está 5.000, vamos colocar para iniciar uma pessoa, está aí de 10 para cima, né? R$ 10.000 para cima, fora o que a pessoa que vai ser iniciada precisa comprar. Que ela precisa comprar um monte de comida, não só para ela ser alimentada, mas as pessoas que vão estar cuidando ali do barracão, das situações do barracão, precisam ser alimentadas, e nada mais justo que aquela pessoa que, né, aquele IAU que vai ser iniciado, banque essa comida para as pessoas que vão estar ali no dia a dia, para o almoço, né, janta, seus lanches, e talvez também bancar o almoço ou janta da festa. Por aí já é uma coisa extremamente pesada, porque quem vai e faz compra no mercado sabe que nada está barato. Então você pensa que se você, na sua obrigação, na sua saída, você convidou 3, 4, 5 pessoas, 10 pessoas, você pode ter certeza que teu pai de santo chamou o planeta inteiro para comer às tuas custas. E além do pai de santo ter chamado um monte de santo, de parentes de santo, de amigo de santo, de outros pais de santo, para comer às tuas custas, tem teus irmãos de santo também, que já sabem que tem boca livre, então eles também já chamam. No final, que você achou que você, com dinheirozinho sofrido, que você comprou de mantimento para você comer, para sustentar as pessoas que estão no dia a dia, dos 20 e poucos dias que você está recolhido, e você achou que você ia dar banquete para 15, 20 pessoas, você está lascado, porque teu pai de santo já chamou o planeta inteiro e todo mundo chamou, então você vai estar sustentando a barriga de mais de 50 e poucas pessoas que vão ver estar na sua saída. E essas pessoas que vão estar na tua saída, não se tem ilusão que elas estão lá porque gostam de você, não. Ou que gostam de ver um orixá. Seria maldoso da minha parte dizer que todo mundo que está lá só está para comer e beber. Mas se você coloca de 10 pessoas, 8 estão lá para comer e beber, você pode ter certeza. Porque as poucas 2 pessoas que vão estar lá, ou realmente elas vão estar ali para louvar e sentir a energia do orixá, ou porque realmente elas gostam de você, como pessoa. Porque a grande maioria está ali para procurar algum erro, não só o erro seu ou do orixá, mas para, de repente, falar mal daquela casa do Pai de Santo que convidou a boca livre para todo mundo. Porque, infelizmente, a nossa religião, e, aliás, todas as religiões que eu vejo hoje em dia, não só o candomblé, elas estão sendo guiadas e frequentadas por pessoas mesquinhas, por pessoas que não estão procurando espiritualidades, elas estão procurando defeitos. Elas estão procurando um local para poder beber e comer de graça. Né? Que parece que essas pessoas passam o resto das suas vidas, né, do seu dia a dia, passando necessidade. Mas a principal necessidade dessas pessoas, além de comer e beber, é falar mal da casa do alheio. A grande maioria dos macumbeiros hoje em dia estão nessa vibe. Eu vejo de pessoas que já foram da minha família de santo, e que eu até considero ainda como família de santo, porque não é porque eu me afastei, eu saí da casa onde eu paguei minha obrigação de 7 anos, que aquela família que eu constituí, elas morreram para mim, porque não morreram, assim como minha zeladora, que é viva até hoje, ela faz parte da minha família espiritual e todos aqueles que estão ligados a ela ou a eles. Mas se eu tive essa constatação que a minha própria família espiritual, quando estava na mesa, como o pessoal fala por aí, dos cabeções, e eu junto com eles, ouvia a conversa deles, metendo pau na outra casa, ou tendo no próprio meio familiar dele, eu não posso esperar o menos de outras pessoas. Porque se aquelas pessoas falam mal dos outros, que são da minha família de santo, o que eu não posso pensar do que os outros não vão falar de mim? Ou da minha família de santo? Porque antigamente os cabeções, como é muito falado, eles se reuniam para trocar conhecimento, informações. Quando um zelador não tinha um Ogã, ou uma IQED, ou uma determinada quantidade de filhos de santo,
Ele ia lá na casa do seu irmão de santo, ou no conhecido de santo, ou no seu parente, no amigo de santo, pedir auxílio. Me empresta aí o seu, né? Era assim mesmo, mais ou menos, tá? Me empresta seu ogã para cantar para mim, me empresta seu ogã para cortar para mim, porque eu não tenho. Me empresta sua EQUED para cuidar do meu IAO, me empresta sua EQUED para ensinar a pessoa da cozinha a cozinhar. Me empresta aí uns filhos de santo, porque eu não tenho uma quantidade boa para me ajudar a arrumar, a ornamentar meu barracão. Hoje em dia, um ogã, ele cobra para ir na casa do santo do outro, e cobra como se ele fosse, o ogã fosse uma profissão, que ele, como cantor, virou um cantor profissional. Gente, eu não acho que ninguém deva fazer nada de graça para os outros, não, tá? Já aproveitando esse comentário, eu estava na Baraqueçã ontem e eu estava comentando com uma pessoa lá a respeito dessa coisa. Ah, mas e onde fica a caridade? Não tem mais caridade, não, gente. Essa caridade, suposta caridade, essa pseudo-caridade, essa palavra mágica, como que você faz caridade? Eu posso fazer a caridade, por exemplo, dentro da minha casa aqui, quando eu chamo o seu Zé, que alguém possa vir conversar com ele e que eu não cobro. Eu não cobro não é porque eu não quero cobrar, não, porque eu gostaria de cobrar. O seu Zé falou que ele não precisa de dinheiro, aí eu fico quieto. Eu coloquei, eu estabeleci junto com o Tranca-Rua de cobrar um valor específico para qualquer pessoa que viesse conversar com ele. Mesmo assim, as pessoas vêm, conversam com ele e não me deixam R$1. Eu não estou reclamando, mas as pessoas elas têm que ter consciência de que, pelo menos, essa caridade que eu faço, ela não pode ser só uma caridade. Porque sai do meu bolso o dinheiro do cigarro, sai do meu bolso o dinheiro da vela, que eu vou dar para a minha entidade para acender, que a entidade vai usar para fazer sei lá o quê. O charuto, eu que tenho que comprar. A bebida sou eu que tenho que comprar. Então, vocês acham que eu tenho, é justo eu fazer caridade para uma pessoa que vai sentar aqui, vai tomar tempo da minha entidade, vai tomar o meu tempo energético, porque eu estou manifestado com aquela entidade que está comendo, que está fumando, que está bebendo, que está fazendo feitiço, que está pegando com um burucu lá do outro. Mas, Alex, você tem que pensar que a pessoa, às vezes, não tem condição. Entendo. Eu entendo perfeitamente que a pessoa pode não ter condição, mas quem tem que ter esse nível de conhecimento, porque, gente, olha só, eu também não tenho condições financeiras para bancar ninguém, mas se eu preciso de uma caridade de alguém, o mínimo que eu acho que eu tenho que ter na minha cabeça, mesmo que eu seja que eu vá pedir dinheiro emprestado para alguém, é levar um pacote de vela para casa da pessoa. O mínimo, porque vela tá caro, viado, tá muito caro. E se eu sei que a entidade fuma, eu não fumo mais. Um cigarro que meu Zé hoje fuma, seria o mesmo cigarro que eu fumava antigamente, custa R$12. Graças a Deus eu me livrei dessa porra de serviço. Eu fumava quase um maço de cigarro por dia. Tu imagina hoje em dia eu pagando um maço de cigarro R$12. Eu ia ter que me prostituir, né? Para poder só comprar cigarro. Então, vem pedir de caridade, não tem como fazer caridade, porque se você faz uma caridade, você gasta vela, você gasta farinha para fazer um padê, você gasta uma canjica, um pacote de canjica, nada disso vem do espaço. Eu só não concordo as pessoas que querem também usurpar, roubar as outras pessoas, tipo, o fulano é rico, eu vou colocar aqui num trabalho de uma canjica que custa R$3, eu vou falar que a canjica custou 40. Não acho correto. Então, vocês pensem muito bem se vocês vão entrar para o candomblé, porque é tudo caro. E aí você acha que depois que você pagou lá uma fortuna, que, por exemplo, quando eu paguei uma obrigação de 3 anos, na casa do pai Ivan, que eu tive que comprar diversas ibás para montar meus ibás, que precisava montar, porque eu não tinha mais e tal, porque eu estava numa nova casa, eu precisei pagar o alimento, como eu falei para vocês, e que na casa de pai Ivan, o Iaô, que até hoje eu não entendi o fundamento, o Iaô não come o que eu comia nas casas que eu passei. Né, que tinha um arroz, que tinha um peixe, que tinha um frango. Na casa do pai Ivan era inhame. Inhame frito, inhame cozido, inhame passado, inhame amassado, inhame de cabeça para baixo. Era só inhame que eu comi durante 21 dias. Quando ele estava de bom humor, ele colocava um pouquinho de arroz junto com o inhame, colocava um cheirinho ali de um camarão junto do inhame, ou, né, quando chegava na sexta-feira, toma de canjica.
e a caçar. Eu não tinha esse privilégio, como eu tive nas outras casas, de comer macarrão, de comer um frango assado, de um frango cozido. Não tive. Tinha, né? Na hora do lanchinho, tinha um pão e ou era canjica, ou era ali um mate-leão, né? Um chazinho de mate-leão. Mas dentro da casa dos 3 anos, eu só comi inhame. Depois que acabou a festa, eu tive direito a comer um prato lá. E outra, tá? Não era aquele inhame temperado maravilhoso, não, tá? Era um inhame quase sem sal. Essa é a doutrina da casa dele, que eu respeito. E depois, e quando eu fui tomar essa obrigação, na época, o Jorge, como sempre, meu companheiro, meu fiel escudeiro, porque eu não estava em condições, como nunca tive, ele fez empréstimo no banco. Se eu não me lembro, na época, eu acho que foi gasto uns R$ 4.000. Na época foi pedido esse empréstimo de R$ 4.000, que levou um ano e pouco a gente pagando esse empréstimo. Tive condições, né? Na época, o Jorge teve condições de pedir um empréstimo para mim. Hoje em dia, você não pode mais. Quem não tem condições de fazer um empréstimo, não tem condições de pagar uma festança dessa toda e pagar para o pai de santo, então ele vai ser jogado no mármore do inferno. Gente, entenda uma coisa. Ninguém se cuida sozinho. Tá? Ninguém se raspa, ninguém se dá bori, ninguém mata para o próprio santo, ninguém faz nada disso. A gente necessita de uma segunda ou uma terceira pessoa. Mas também a pessoa não tem necessidade, como eu ouço por aí, eu entrei pela dor e não pelo amor, porque eu estava morrendo e precisava me iniciar. Existem realmente alguns, e eu acho raríssimos casos, que a pessoa precise realmente se iniciar para normalizar aquelas energias. O que eu não consigo acreditar, e não tem zelador mais novo ou igual a mim, ou muito mais velho do que eu, que vai me convencer que o orixá está querendo matar a pessoa porque ele quer que aquele filho dele se inicie para o candomblé, para aquele orixá. Eu não posso crer que o orixá que eu cultuo seja esse ser maligno que vai trazer doença, desgraça para a vida da pessoa, para que aquela pessoa passe fome, passe um perrengue danado, porque o orixá está afim que aquela criança seja iniciada para ele. Às vezes o perrengue da vida da pessoa, de uma doença, alguma coisa, seja um alerta que o orixá está querendo que ela entenda qual é a missão dela. E a missão dela não necessariamente que ela precisa estar dentro da casa de santo, sendo raspada e iniciada para aquele orixá. Ela pode viver dentro daquela casa de santo, fazendo todos os afazeres compatíveis com a posição que ela esteja, sem raspar a cabeça. De uns anos para cá, eu falo de uns anos, eu não sei especificar quantos anos, que parecia que isso é uma regra. Mas quando você vai fazer algum estudo e perceber que lá atrás, nas casas matrizes, nas casas antigas, muitas pessoas viveram anos e anos e anos e anos dentro de uma casa de axé e nunca foram iniciadas. E nem por causa disso eram menores. Talvez limitado a algumas situações que a pessoa iniciada pode participar e aquela não iniciada não participaria. Porém, nas casas matrizes, o respeito pelas pessoas que têm antiguidade, não de posto, mas de antiguidade, de estar dentro daquela casa, eleva essa pessoa numa outra graduação que não é tudo permitido, mas ela tem um outro status dentro daquela casa, pelo trabalho dedicado àquele axé. Eu estava conversando com a pessoa sobre aquela situação daquele zelador que montou lá, que fez lá, deve ter sido ele que plantou a ariaxé da casa do rapaz, e depois eu tive que rever um pouco alguns conceitos sobre hierarquia e do que pode e o que não pode uma pessoa, e o tempo dessas pessoas dentro do candomblé. O grande perigo, o grande dogma que existe é que orelha não passa a cabeça, isso é certo. Você, para sentar, você teve que ter, né? Para você estar em pé, você precisou sentar para aprender. Mas o que acontece hoje em dia? Que um monte de pai de santo quer chegar os 7 anos do seu filho de santo, mas não ensinou nada para ele durante 7 anos.
porque o zelador não é obrigatório o zelador ter o cargo de professor, porque tem gente que sabe, mas não sabe ensinar, sabe todos os fundamentos, todos os horrores, mas não sabe passar. Isso não é um erro, é da pessoa, porque tem gente que não tem o dom de ensinar, tem o dom de saber, mas não tem de ensinar. Então, seu filho de santo vai procurar dentro da sua casa, né, o conhecimento necessário para não ficar fazendo merda, para não ficar tomando baixo do pai de santo. Quando a pessoa fala, tomei meus 7 anos, já automaticamente tomei meu tombo, vou abrir meu barracão de santo. Muitas pessoas tomaram seus 7 anos, mas não tem tombo, não tem a preparação para a sua casa de santo. Eu sou a prova viva disso. Como é que eu vou hoje com meus 7 anos pago? Vou lá resolver abrir uma casa de santo? Se muitas cantigas eu não sei cantar, se muitos orões ainda não sei fazer, como é que eu vou abrir uma casa de santo, plantar um ariaxé, que não sou eu que planto, colocar uma cumieira, que não sou eu que coloco, fazer os fundamentos da casa dos orixás, para cada orixá ficar, que não sou eu que faço, são sempre outras pessoas, porque você não planta o seu ariaxé, é uma outra pessoa que faz isso para você. Mas vamos dizer que eu consiga ter tudo isso, quem plante, quem faça para mim. Como é que eu vou cuidar da cabeça de uma pessoa, eu sozinho, se eu não tenho conhecimento pleno e seguro daquilo que eu estou fazendo? Eu vou estar sempre à mercê de uma outra pessoa que vai estar ali me cobrando para me ajudar a fazer aquilo que eu preciso fazer. E que é natural, é normal. Mas subentende-se primeiro que você, nos seus 7 anos que você frequentou aquela casa de santo, que o seu zelador ou sua zeladora deveriam estar já educando, te preparando, sabendo que você tem um cargo de abrir uma casa, está te preparando. E não chegar nos seus 7 anos, jogar na tua mão um jogo de búzio, um monte de favas, um monte de pozinho, e você se vira com isso, viado. Que é o que acontece hoje em dia. E aí o que acontece? Não adianta eu ser do axé ou chumaré e jogaram lá na minha cuia um monte de coisa, mas não me diz a utilidade de cada um. O que eu faço? Eu vou fazer minhas pesquisas. E nem sempre a pesquisa que eu vou fazer vai ser dentro da doutrina do meu axé. E aí vira essa melancia louca, essa miscelânea louca que esse povo faz. Que mistura creu com zel e no final ninguém sabe o que está fazendo. Enquanto eu estiver fazendo merda vamos falar assim, desculpa, tá, gente, o termo, fazendo merda para o meu orixá, tá tudo certo, porque eu e o meu orixá. Mas a partir do momento que eu mexo na energia da cabeça de uma outra pessoa, a responsabilidade é minha. E hoje em dia, os novos zeladores parece que não entendem essa responsabilidade. Não é só a responsabilidade que o seu sacerdote entregou uma cuia, né, uma peneira, o seu decá, como falam por aí, com tudo dentro, mas se ele não te preparou para aquilo, você só tem um monte de objetos sagrados que você não vai saber qual a utilidade que tem aquilo. O jogo de búzios, 16 búzios, ele não vai ficar ali te dando aulinha todo dia, mas ele vai te dar uma geral e depois você vai procurar nos livros, porque é assim que é. 16 búzios, um virou, quer dizer, é fulano, outro é Beltrano, outro é ciclano, o cachorro aqui. Ô, filhinho, papai tá trabalhando, depois você vem, tá? E aí você, durante esse período, né, pós 7 anos, você vai aperfeiçoando nos seus erros, nas suas dúvidas. E não se engane, zeladores antigos, ou esses novos zeladores. Você nunca vai saber tudo. Porque aquele orô que você aprendeu para Ogum não vai servir para aquele Ogum. Mas tem diversos Oguns. E diversos Oguns que estão em diversas cabeças. E o Ogum que come na minha cabeça, ele não pode ser o mesmo Ogum que vai comer na cabeça do outro. Pode ter uma pequena, minúscula diferença, mas sempre vai ter, sabe por quê? Porque o Ogum, por mais que tenham vários tipos de caminho ou vários tipos de Ogum, mas o Ori de cada um é igual a nossa impressão digital. Cada um tem a sua. Aquele aí vai diminuir, né? Sem diminuir, não é diminuindo a entidade. O tranca-rua das almas que pega a minha cabeça é da mesma falange ou da mesma energia do tranca-rua das almas que pega a sua cabeça. Mas o meu tranca-rua das almas vai ter um gestual, um falar,
qualquer outra coisa referente à minha personalidade, porque é a minha personalidade, o meu corpo que ele usa. Pode ter ali uma egrégora global de um tranca-rua. Mas por isso que existe tranca-rua das almas, do Cruzeiro, do não sei da onde, do McDonald's, não sei da onde, que cada um vai ter uma energia diferente. Então você não pode esperar que um tranca-rua seja igual na cabeça de todo mundo, porque não vai ser. Se a pessoa realmente está firme, está organizada, com aquela energia daquele tranca-rua, pode sim acontecer que aquele tranca-rua que você está numa casa de um desconhecido e um tranca-rua virou na cabeça de uma pessoa, aquele tranca-rua te reconheça como sendo, né, aquela palavra que eu sempre achei horroroso, o cavalo dele e venha te cumprimentar. Porque isso já aconteceu comigo. E me deu prova que Maria Mulambo existia na minha vida. O cara lá, que podia até me conhecer pela internet, virou com Maria Mulambo da Lixeira, veio para o meu lado, falou um monte de coisa que eu fiquei olhando para a cara meio na dúvida, mas quando tocou de um ponto que era particular, extremamente íntimo meu, que nem o Jorge sabia, aí eu tive a comprovação que aquela Maria Mulambo da Lixeira, que se dizia minha pombagira, realmente era minha pombagira, porque só ela podia saber aquilo que passava na minha vida naquele determinado momento. Então a gente tem que entender que o candomblé não é só um culto de você ter que pagar o tempo todo para ficar pagando obrigação. O candomblé ou a umbanda ou todas as outras matrizes é de como você se comporta dentro da sua casa de axé. Como você se propõe a cuidar das suas entidades, das suas energias, ou como diz que eu acho bonito na Umbanda, da sua coroa. Porque não adianta você entrar numa casa de candomblé, fazer tudo o que tem que fazer, limpar frango, limpar cozinha, limpar banheiro, passar roupa de goma, de fazer isso, não sei o quê, se você continua sendo a mesma pessoa, medíocre, fofoqueira, podre, arruma confusão, energia pesada, que nunca tá bom nada, tá sempre falando mal de todo mundo, inclusive do seu pai de santo, inclusive da tua casa, mas você não percebe que o erro é você. Então a questão da religião não é só dinheiro, é o caráter. E esse caráter, a primeira pessoa que tem que ter o caráter indiscutível, mesmo sendo um ser humano igual a você, igual a mim, igual a qualquer pessoa, é o zelador ou a zeladora de santo. Que mais uma vez eu vou dizer, zelador e zeladora de santo, pai de santo ou mãe de santo, sacerdote, ele só tem o diferencial de mim ou de você que não tem casa, é porque ele tem uma casa. Ele tem por obrigação, dado pelo orixá, de ensinar seus filhos, de aconselhar seus filhos, de encaminhar seus filhos para as boas ações. Agora, pai de santo que só vive recebendo cliente para fazer amarração, para fazer queimação, para fazer voodoo, para fazer um monte de coisa. Essa casa vai estar sempre cheia. Sabe por quê vai estar sempre cheia? Porque o mal, ele sempre vai prevalecer em cima do bem, por incrível que pareça. As pessoas que querem fazer sacanagem com a vida do outro, com o alheio, tem aos montes. Aos montes. Para cada 10 pessoas que vão lá para fazer feitiço, para roubar, para fazer amarração, para roubar o marido da outra, para roubar a mulher do outro, para destruir a vida do inimigo, que todos os macumbeiros, não sei de onde que esses macumbeiros arruma tanto inimigo, que sempre tem alguém que está contra eles, e eles precisam lá matar, esfolar a galinha para devolver a mandinga para o outro, que eu não sei o que acontece na cabeça desse povo, que tanto inimigo, tanta queimação que esse povo tem na vida deles. Provavelmente porque o nível intelectual dessas pessoas sempre é baixo. Eu canso de falar para as pessoas o seguinte, se você é uma pessoa que tem integridade, que você procura se comportar dentro da sua casa de axé com a mesma responsabilidade, a mesma educação, que você lida com o resto das pessoas fora da casa de axé, você já não está no bom caminho. Porque a sua educação, o seu respeito e o seu bom caráter, ele tem que ser usado aqui fora e dentro da casa de axé. É igual. Só não cabe na casa de axé o que você é aqui fora. A sua profissão pouco importa. Você pode ser desembargador ou pode ser um feirante ou uma costureira, que isso não são trabalhos menores, né? Mas
A sociedade coloca, se você é um desembargador, você é um juiz, você está num topo aí que ninguém acessa. Mas até o desembargador e o juiz precisa ali de um lixeiro para recolher os detritos dele, ou de uma costureira, ou de uma doméstica para limpar e alimentar essas pessoas. E dentro de um barracão de santo, é exatamente isso. Todo mundo ali é igual. Não tem profissões melhores do que as outras. Porque nós, perante os orixás, todos nós somos iguais. Assim como fora da nossa religião, supostamente nas outras religiões, todos nós somos filhos de Deus, iguais. Não tem o preto que é menor do que o branco, o loiro que é melhor do que o ruivo, o gordo que é menor do que o magro. Não tem isso. Porque independente qual é a nomenclatura que se dá para Deus, como aquele outro falou, porque se você cultua o Deus católico, eu cultuo Deus. Se ele é católico, se ele é budista, se ele é candomblessista, eu não sei, porque isso para mim, Deus ele não tem religião. A religião que se coloca uma nomenclatura para um Deus para nos dar uma referência. Então, gente, para de ficar procurando, sabe, chifre aonde que não tem. Vai para uma casa de santo para ser útil para aquela comunidade. Estabeleça na sua vida diretrizes daquilo que você aprende, por exemplo, dentro de uma casa de Umbanda, que a casa de Umbanda não é só você ficar recebendo o caboclo, ficar fazendo ou sei lá o quê, e ficar fazendo isso assim, né? Eu não tô esculachando ninguém não, tá, gente? É o que eu vejo nas casas de Umbanda, né? Tirando lá o guia-chefe que vem, fala que não sei o quê, as pessoas que estão ainda no desenvolvimento é isso, virou, fez assim, fez sei lá o quê, bateu continência, fez não sei o quê, recebeu o orixá, tal. E a pessoa vai ser preparada ali dentro dessas ritualísticas para um dia chegar no patamar que essas entidades vão poder falar diretamente com o povo, tirando os Exus e os Erês que falam com todo mundo. Mas você entender que essa casa de Umbanda está te preparando para você não viver só dentro da casa de Umbanda, para você viver em sociedade. Porque a casa de Umbanda, assim como a casa de Candomblé, ou todas as outras vertentes da nossa religião, quando se fala em Ebé, que é uma palavra africana, que quer dizer casa, lar, ou uma aldeia, né? Como muita gente, né, dentro da Umbanda, diz que o caboclo fala, minha aldeia, né, que são seus filhos, né, os filhos de santo daquela casa, aquela casa seria a aldeia daquele caboclo. Aquela ali é uma parcela de uma aldeia, de uma casa, de um ebé, de uma sociedade, para a sociedade maior, que é o que está do lado de fora. Se você é bonzinho dentro dessa casa de axé, assim como esse povo que se diz católico ou evangélico, que eles são maravilhosas pessoas dentro da igreja, das congregações dele, mas aqui fora estão cuspindo veneno para todo mundo, eles não estão aprendendo nada. Eles não estão vivendo a palavra que eles pregam lá dentro da igreja. E nós, de Macumba, devemos se comportar da mesma forma. Aquilo que eu sou bonzinho para o meu orixá quando eu estou lá vestidinho de branco, que eu tomei banho de erva para me purificar, para cuidar de um ibade, cuidar ali das coisas, dos afazeres dentro da casa de santo, eu também aqui do lado de fora, mesmo que eu não precise tomar banho de ervas, eu tenho que ter o mesmo cuidado de não ofender, de não machucar. Mas nós somos seres humanos, e como seres humanos, podemos ter falhas. E é normal ter falhas. A gente só não tem que ficar repetindo as mesmas falhas o tempo todo. Se você é uma pessoa medíocre, pobre, chata, ordinária, e você não melhora, isso não é problema do orixá, é o problema do seu mau caráter. Tá bom? Deixa eu ler um pouquinho aqui. Ui, onde que eu parei? Ui. Deixa eu ver aqui, gente. Onde que eu parei? Nossa, subiu um monte de coisa. Perdão, tá, gente? Eu acho que eu parei no... né? Rosângela falou, filho... Tá. Nilza, meu amor, chegou atrasada, hein? Isso é hora não, hein? Palhaça, sonsa, arrumando briga por aí. A Nilza estava arrumando briga por aí. Mentira, meu amor, bem-vinda. Mutumbaxé, Mutumbá, o Mulu lhe abençoe, bem-vinda. Glaucia, meu amor, o Mulu lhe abençoe. Beijo. Fívio, obrigado, meu amor, obrigado. Tereza, meu amor, boa noite.
Fívio falou assim, tem pessoas que nem giras normais não aparecem. E sabem que tem festa, aparece pessoa que nunca vi na vida. Mas é normal, porque um fala para o outro, gente, eu não vou mentir para você, não vou ser hipócrita não, tá? Eu já convidei algumas pessoas, hoje eu não faço mais isso, mas eu já fiz antigamente, tipo assim, ó, fulano, até porque eu sabia que o fulano também já gostava de uma macumbinha, né, de uma gira de Exu, de uma gira de Zé, mas eu falava, vamos lá, porque a casa é boa. E aí, no final, a gente senta, vamos tomar uma cervejinha, porque isso é normal você tomar sua cervejinha, mas você não é normal você só ir pensando na cervejinha. Hoje em dia eu não convido mais ninguém não, tá, gente? Eu recebo meus convites, a não ser que realmente eu perceba que uma pessoa precisa estar, né, inclusa nesse convite. Ah, fulano, você quer ir lá? Eu estou indo numa festa lá, sei lá, de Maria, não sei das quantas, do Exu, não sei das quantas. Você quer ir lá comigo? Porque aí você aproveita, tira uma consulta com alguém. Aí sim, mas eu não convido mais ninguém para ir para uma gira ao qual eu sou convidado para poder saber que a pessoa vai comer comigo no final, não. Porque às vezes nem eu fico preparado, nem eu fico na festa dos outros. Ah, terminou. E vão ficar aqui para beber. Às vezes terminou, já estou cansado, vou embora. Ah, Alex, você não vai ficar aqui para beber? Muitas vezes fui embora sem beber nem nada, porque não foi para isso que eu fui. A não ser que realmente sejam casas de pessoas queridas, que eu já tenho uma intimidade e tudo mais, que aí eu vou ficar lá mais meia hora ou uma hora trocando conversa, né, fazendo brincadeiras e aproveitando, comendo e tomando uma cerveja, mas não por causa da comida, por causa da cerveja. Ai, Mone Nascimento, boa noite, meu amor. O Mulu lhe abençoe. O filho falou assim: você deve cobrar pelo menos cigarro, charuto, bebidas. Acho justo. Minha mãe, quando atendia, ela pedia isso, ao invés de cobrar de quem não tinha condições. Pois é, Fívio, eu vou me organizar aí, porque toda segunda-feira o correto é eu chamar uma entidade minha, mesmo que não seja para dar consulta de ninguém, mas para, de repente, me trazer algum conhecimento, me trazer algum recado. Mas eu vou passar a falar para as pessoas. Quer vir conversar com o seu Zé? Pode vir. Não precisa trazer aí um carregamento de cerveja, nem a Souza Cruz, ou sei lá qual é o nome da empresa agora que faz cigarro, mas pelo menos, ó, vai falar, você quer conversar com o seu Zé? Ah, eu quero. Se puder aí, traz um maço de cigarro. Ah, tá muito caro, tá R$ 12. Traz aí pelo menos um pacote de vela, que é mais barato. Ah, um pacote de vela eu posso levar. Então traga. Alguma coisa para pelo menos a pessoa se sentir valorizada que está trocando alguma coisa com o espiritual. E se a pessoa achar que eu mereço, né? Toma aí, viado. R$ 10 aí para tu tomar uma cerveja, toma aí R$ 20 para você comprar, sei lá, uma porcaria qualquer na Shopee. Porque, gente, o médium se desgasta. Eu acho que a gente tem que ser valorizado. Eu não vou cobrar aí R$ 500 para uma pessoa vir conversar com o meu Zé, ou com a minha dona Mulamba, ou com o seu tranca-rua, porque de repente vai que, né? Aquela pessoa não merece receber aquilo, mas a Pombagira ou o Chu, seu Zé, falou, não, eu vou fazer para você, e aquilo não der certo, a pessoa vai se achar no direito que me pagou R$ 500 e vir dar na minha cara. Vou dar um exemplo para vocês de uma pessoa que veio aqui, me procurou e falou assim, a minha irmã precisa, ela quer dar um agrado para tranca-rua. O senhor pode cortar para o tranca-rua dela? Eu falei, posso, não tem problema nenhum, não. Ah, e quanto o senhor vai cobrar? Eu falei, faz o seguinte aí, ela traz o coisa e você paga aí R$ 70. Foi o preço que eu cobrei, tá, gente? R$ 70 para cortar um frango lá, aqui em casa, tá? Para o tranca-rua dela. Ah, Alex, você faz isso na sua casa? Faço porque eu tenho meus lelele que segura as pembas que tem que segurar. Até porque se eu não acreditasse no que eu carrego, aí eu tenho que jogar minha bunda para o céu e esperar que caia uma xoxota na minha cara. Tá, a pessoa veio, aí, porque a filha dela também quer dar um agrado de tranca-rua, mas não vai ser bicho não, pode fazer um padê. Eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, vamos fazer logo um panelão, a gente faz o padê, tem que fazer padê mesmo que você vai cortar, tem que ter um padê. Eu fiz tudo que tinha que fazer. Eu falei, já que tem 3 pessoas aqui que estão dando agrado para o seu tranca-rua, eu vou chamar meu tranca-rua para completar, vamos falar assim, a situação. Tá. Soube que seu tranca-rua veio, conversou com as 3 pessoas que estavam dando agrado para os tranca-ruas delas, não era para o meu tranca-rua, era o tranca-rua delas, por isso que eu falo, pode ser o mesmo tranca-rua das almas? Mas é o meu tranca-rua que estava na minha cabeça, e cortei para tranca-rua dela.
não cortei para o meu tranca-rua. Para resumir a conversa. Sei lá o que tranca-rua prometeu, ou falou, ou disse, sei lá o que, a pessoa foi embora. Nem tchau me deu, foi embora, o tranca-rua rodando na minha cabeça, a pessoa foi embora. Passou um tempo, a irmã dela me liga e fala assim, a fulana está mandando perguntar para você quando que o assunto dela vai ser resolvido. Eu falei, mas como assim? Que assunto? Não, porque o seu tranca-rua disse para ela que o assunto que ela precisava, parará, que iria ser resolvido. Então ela está perguntando para você quando é que vai ser resolvido. Eu falei, olha só, fala o seguinte para tua irmã, que ela me pagou por um serviço, que era para cortar um frango pro Exu dela. Foi o que eu fiz. Eu não prometi nada para ela. Ah, mas ela falou que o seu tranca-rua prometeu. Eu falei, então tu faz o seguinte, manda ela vir aqui que eu vou chamar meu tranca-rua e ela vai cobrar ele, não tem que cobrar a mim. Porque o meu trabalho, o meu serviço foi cortar. Não foi prometer mundos e fundos para ninguém. Ah, porque ela está muito chateada. Eu falei, tá chateada? Me coloca no SPC. Aí ela, e aproveitando o seguinte, a minha filha, que eu também tinha dado um padê pro tranca-rua da filha dela. Aí minha filha queria voltar aí para agradecer, porque na sequência dessa história, seu Zé depois veio. Ela queria agradecer ao seu Zé, porque ela estava desempregada, e o seu Zé falou que prometeu uma ajuda para ela e ela está empregada. Aí eu falando com essa pessoa, né? Eu falei, olha só como é que são as situações, né? A sua irmã está me cobrando uma coisa que eu não prometi nada para ela. Ela me pagou para cortar um frango para ela, o que foi o que eu fiz. A sua filha está vindo querer agradecer uma coisa que eu não fiz para ela, porque não fui eu que fiz nada para o malandro dela. O meu malandro falou uma coisa e cumpriu a promessa com ela e ela está agradecida a ele. Eu falei, como é estranho as pessoas, né? O meu tranca-rua ou eu não cumpri a promessa, mas o meu Zé, que não prometeu nada para ninguém, foi e fez. Ou seja, as pessoas nunca estão satisfeitas com porra nenhuma. Mas eu até perdi o lance do que eu estava falando, de que você tem direito a fazer ou não fazer, e voltando à história daquele zelador que plantou lá a coisa na casa da pessoa, eu fiquei refletindo depois do seguinte, por que aquele Iaô não poderia cantar aquele oiê se ele estava dentro da casa dele, que foi plantado o ariaxé e tudo mais? Ah, Alex, mas você está falando, então, você está dando autoridade para qualquer Iaô fazer o que bem quiser? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O Iaô, quando está dentro da sua Ebé, que está, vamos falar assim, é submisso, no bom sentido, a um pai de santo, a casa de santo não é dele, a casa de santo é do pai de santo, da mãe de santo dele, ele tem que ficar quieto no canto dele. Ah, aquela cantiga não pode ser cantada? Pode. Pode ser cantada, sim. Você não pode entrar, você não tendo iniciado nem nada, você não pode entrar numa roda de Xangô, numa roda de Iemanjá. Mas as cantigas todas que é cantada dentro do candomblé, você pode e deve cantar. É obrigação de um filho de santo, um Iaô, de 1, 3, né, um Abiã, cantar as cantigas que estão sendo cantadas dentro do candomblé. Tem que cantar. Agora, a pessoa que é iniciada no mistério, no candomblé, ela não só pode, como ela deve cantar. Porém, se a pessoa realmente está unida, ligada ao seu orixá, ao seu ori, na hora que aquela cantiga de fundamento está sendo cantada pelo Babalorixá ou pela Ialorixá, aquela pessoa vai manifestar o orixá dela. Isso é fato. Isso é hierarquia. Ela não é impedida de cantar uma música porque nenhuma cantiga é proibida de ser entoada por ninguém dentro de um barracão. Um pai de santo, uma mãe de santo, né, que o pai de santo e mãe de santo são rodantes, são pessoas que manifestam o orixá. Não é proibido a eles tocar um atabaque. Mulher dentro do candomblé não pode tocar atabaque, mas a mãe de santo, se ela não tiver uma função, ela pode aprender a tocar um atabaque
Chegar lá e bater o atabaque dela para ensinar um ogã novo como tocar. Porque se a mãe de santo e o pai de santo, eles têm que saber para poder ensinar. Ela, num xerê, para o orixá, ela não vai estar na posição do ogã tocando atabaque. Algumas casas de santo por aí, que não é do candomblé, ou tem um vestígio do candomblé, mulher não toca atabaque e ponto final. Mas a mulher pode saber tocar um atabaque para ensinar teus filhos de santo a tocar um atabaque. Uma pessoa que é rodante, ela pode aprender a tocar um atabaque. Porque se a casa, de repente, não tem ninguém para tocar nada, eu vou conversar com o orixá daquela pessoa que já foi iniciada. Olha, meu pai, não tem ninguém, não tem ogã, não tem mais ninguém para tocar. Eu vou utilizar teu filho. O senhor me permite que ele toque o atabaque para a gente conduzir aqui uma cerimônia? Se o orixá disser que sim, pode. Porque o orixá é que vai dizer o que pode e o que não pode. Não é o ser humano que vai estabelecer regra para ninguém. Na história desse rapaz, o que aconteceu? Ele diz no vídeo, a casa é minha. Deram autoridade para ele, gente, fazer isso. Se o zelador foi lá e plantou a ariaxé, colocou a cumieira, fez lá todos os lelelê que tem que fazer, e ele foi lá, empossado ou não, como sendo dono daquela casa, ele é o dono daquela casa, ele pode cantar o que ele quiser. Talvez ali a falha, talvez, porque eu refleti sobre isso, a falha principal foi que se o zelador dele estava pedindo para que ele não cantasse, por mais que aquela casa fosse dele, e até onde que eu tenho entendimento, porque assim acontecia nas casas que eu fui filho de santo, quando o meu avô de santo ou a minha avó de santo chegava dentro daquela casa, era como se o meu pai de santo estivesse dentro da casa de santo dele. Quando a mãe ou o pai de santo dele chega dentro da sua casa, por mais que o rei seja você, você ainda vai ser filho de santo daquela autoridade. Então, aquela autoridade pode falar, como eu já vi muito, na saudosa e falecida mãe Zélia. Ela chegava, o meu zelador, o pai Gustavo, tinha planejado lá, vai fazer assim, fazer assado, ela chegava e falava assim, não, vai ser assim, vai ser assado. Ele não ia bater boca com a zeladora dele. Então, ele fazia, sim, o que ela determinava. Não era mandava, ela determinava. Porque ele tinha o respeito à hierarquia dela, por ela ser a zeladora dele. Se depois ele ficava xingando, que xingava, ou a Ezequiel, ou quem foi, ficava puto da vida com ela, ficava, mas ó, todo mundo ficava quietinho. O erro desse rapaz foi que ele estava dentro da terra dele, do território litúrgico dele. O grande erro foi que o zelador dele pediu para ele parar, ele não parou. Ele se sobrepôs à autoridade do zelador dele. Ele se sobrepôs à autoridade do orixá que pulou na frente dele pedindo para ele não fazer. Esse que foi o grande erro. O erro não foi ele ter cantado. Foi ele não ter respeitado o zelador dele. E os ogãs, que deveriam ter colocado ele no lugar dele, de respeito ao zelador, eles pularam a autoridade do pai de santo dele, do zelador dele. Esse foi o grande erro. Agora, dizer que ele era proibido de cantar, ele não era proibido de cantar porque ele estava dentro da casa dele. Porque ninguém dentro de uma casa de axé é proibido de cantar qualquer cantiga que seja, até de fundamento. A pessoa tem o dever de aprender a cantar cantigas de fundamento. Agora, se ela vai poder cantar, é outro departamento. Uma pessoa iniciada no orixá, ela deve aprender todas as coisas, ela deve saber preparar um pozinho mágico do Pelim-Pim-Pim, ela deve saber preparar um adocho, ela deve saber a cantiga para a reza daquela folha, porque é assim que a gente aprende. Agora, ela não pode fazer a maluca, achou que já virou pai de santo, porque sabe fazer todas essas coisas e pular na frente da autoridade do pai de santo. Se há algum erro nessa situação, o erro foi alguém ter plantado um ariaxé e uma cumieira dentro da casa desse rapaz, se ele não estava no tempo para ter isso. Ele teve autoridade porque o pai carnal dele deixou um barracão. Agora, talvez o erro foi ter sido plantado uma coisa sabendo que ele podia fazer o que ele fez. Porque se ele não tem uma casa plantada,
Ele não poderia tocar um candomblé como ele quis tocar. Porque se tocasse, estaria fazendo extremamente errado. E aí isso não contabiliza se ele sabia ou não sabia cantar a cantiga. Ele não poderia fazer porque ele não teria um axé para isso. Então, quando uma pessoa fala assim, Alex, eu quero que você me dê um bori. Eu não posso dar um bori na pessoa, não tenho casa. E isso para mim não é uma vergonha. Vergonha para mim seria se eu pegasse uma pessoa e trouxesse aqui para esse quarto onde que está meu santo, aonde que eu faço minhas leituras, onde que eu faço minhas lives, e deitar a pessoa aqui do lado onde que eu estou sentado aqui falando e falar que aqui é uma camarinha, é um barracão para dar um bori numa pessoa. Errado eu estaria fazendo isso. Estaria ainda mentindo para a pessoa e mentindo para o meu orixá e desrespeitando o meu orixá. Agora, quem tem casa pode fazer o que quiser. Como a liturgia diz, você dá aquilo que você recebeu. Se você foi adochado, você pode adochar. Mas para isso tem que ter um tempo, tem que ter um preparo. Para isso existem os anos, as obrigações. Vocês entendem a grande diferença? Vamos lá. Wilson Vital, boa noite. Boa noite. Albenize, meu amor, boa noite. Mucuyu Nazambi. Thelma, meu amor, obrigado. Nélia França, boa noite para você também, meu amor. Isa, mãezinha, sua benção. O Mulu te abençoe. Célia Damas, saudade de você, gente. O Mulu lhe abençoe. Marcela Correia, o Mulu lhe abençoe. Dulcimar, meu amorzinho, bem-vinda. Ai, Dulcimar, pelo amor de Deus, não trava a coluna, não. Fez muito esforço, deita no chão, ó, bonitinha. Coloca as pernas em cima do sofá, ó. Descansa um pouquinho, vai dando uma organizadinha para a coluna dar uma arrumada. Não fica fazendo esforço demasiado, não, hein, mulher? Pelo amor de Deus, hein? O Mulu te abençoe sempre, com muita saúde. Ailton, meu amor. Ailton Silveira, boa noite, meu amor. Um grande abraço para você também. Ivonete, meu amor, boa noite. Beijo. Albenize, Mucuyu Nazambi. Ana Miguelina, um beijo para você, meu amor. Carlinha, um beijo, obrigado. Gente, então é isso, tá? Se não tem dinheiro, não se mate para entrar para o candomblé. Entra para o candomblé, para casa de umbanda, fica lá, fica quietinho, bonitinho, né? Cuidando do que você tem que cuidar, porque nada melhor do que você cuidar de uma quartinha com água do que você ter que se matar com dívida que não te interessa. Tem aí um bafafá nas redes sociais aí que falou que um suposto zelador que iniciou 5 IAOs. Mas dizem que reclamaram que os fundamentos estavam tudo errado, olha só. Nem galinha da Angola a criatura colocou. E diz que um deles usava um quelê emprestado de uma outra pessoa. E que nesse total desses 5 IAO, o tal do Pai de Santo comeu 31 mil reais. Vocês entendem quando eu falo para vocês, alerto a vocês, abrirem o olho de vocês? Porque falaram assim, esses IAOs que estavam lá, ninguém sabia nada. Que parte que vocês não conseguem entender, gente? E quem já entendeu um pouco, eu fico muito feliz. Mas que parte que vocês não entenderam? Que se vocês não conhecem, não vão não vão bater bunda na primeira esquina que aparece, não, gente. De novo, estou conhecendo uma casa de sei lá do quê, de umbanda, quimbanda, de candomblé, pouco importa. Faça o teste drive. Frequente mais vezes a casa em função. Frequente a casa fora de função, principalmente fora de função. Veja como é a atitude, qual é a personalidade, como age o zelador, o dirigente daquela casa. Porque isso é que importa. Se o seu irmão de santo ou o filho de santo da casa não presta, exadof. Você não está ali por causa de filho de santo. Você está ali para aprender alguma coisa com o zelador, com o dirigente da casa. Se o dirigente da casa é um esculhambado, um tosco, nem perca seu tempo. Agora, você dá a cabeça para um pai de santo, juntou todo mundo, deu 31 mil reais na mão de uma pessoa dessa, que usou um quelê. Quelê, gente, que a gente fala aqui dentro da nossa cultura de candomblé, o quelê é a nossa joia sagrada do nosso orixá, que fica no nosso pescoço,
durante 3 meses. Dentro que a gente entrou, recolheu, o quelê vai para o pescoço, o orixá fica lá sabendo que ele está ali, que a pessoa está sendo preparada para ele, é nosso elo, nosso anel sagrado com o nosso orixá, e por isso que se pede mais 3 meses depois que acaba tudo que você sai, para que você continue mantendo essa energia, esse casamento com o seu orixá. A pessoa pegar um quelê que foi usado por uma outra pessoa e tacar no pescoço de uma outra. Pode faltar tudo, gente, dentro de uma obrigação para um orixá, só não pode faltar a galinha da Angola. Esse cara não colocou nem isso. Como é que vai ser a vida dessas pessoas? Eu digo para vocês como é que vai ser a vida dessas pessoas. Não vai ficar ruim, não. Vai ficar ruim quem acreditar que a vida dela vai ficar uma merda. Sabe o que essas pessoas têm que fazer? Coloca esse filho da puta, desculpa, na justiça para reaver o dinheiro que foi roubado, ou então deixa essa merda para lá e deixa que Deus seja justo. Pega teus panos de bunda, pega tuas coisas, vai procurar uma casa realmente que tem doutrina, que tem decência. Não é só nome, tá? Porque tem muita casa hoje em dia que só tem nome, não tem mais porra nenhuma, não tem mais nada, não tem nenhuma raiz, não tem nem um chachim para dizer que eu sou ali referência daquele troço. Mas vai procurar uma casa que realmente seja séria, faça ali o test drive e aí você leva as poucas coisas que você diz que foi iniciado, porque o povo estava reclamando, porque quando vão em outras casas, as pessoas dizem que eles não são considerados nem como iniciado. Então procure uma casa onde você realmente vai ser iniciado e resolve o teu problema. Porque a tua vida não vai ficar uma merda porque o cara fez merda. A vida dele em algum momento vai ficar uma merda, não a sua. Ah, mas Alex, uma pessoa que não tinha nada para dar, ela mexeu na minha cabeça, ela pode destruir a minha cabeça. Pode sim. Mas se você tem fé e você tem que acreditar no seu orixá, e você tem condições, mesmo que seja precária, de procurar uma casa para organizar o que não foi feito de correto, tá tudo certo. Eu canso de falar para as pessoas, o Ibá para a gente é uma representação de um objeto sagrado. Mas se um dia, porque cargas d'água, houve uma avalanche, levou, acabou com o barracão, destruiu todos os ibás, você vai lá e monta outro ibá. Você brigou com teu pai de santo ficou puto, pegou teu ibá, tacou na parede, quebrou em 1000 pedacinhos. Você olhou, catou ali que a pedra ainda está ali, dá um jeito de pegar a pedra. Pegou a pedra, caguei pro resto do ibá, vai lá, guarda aquela pedra que é o seu otá, onde que foi sacralizado, dá uma pede desculpa. Quando você for montar outro, você já tem o seu otá. O pai de santo, a primeira coisa que fez, pegou a marreta, destruiu o teu otá e deixou teu ibá intacto, porque ele era safado, e depois ele vai remontar para um outro filho de santo, ainda vai cobrar do filho de santo, mas ele destruiu o teu otá. Na hora que ele destruiu o teu otá, ele destruiu a mão dele, porque a mão que abençoa não pode ser a mão que amaldiçoa. Na hora que ele destruiu o otá, ele destruiu o próprio orixá dele, a própria mão dele, a própria energia dele. O que você faz? Você toma teu rumo, vai para uma outra casa, tome seus banhos de limpeza, passa um ebó, e você está quite com teu orixá, porque não foi você que errou com teu orixá. Quem errou foi quem disse que sabia. O culpado só é culpado quando você faz uma coisa sabendo que você está cometendo um erro. Se você está como inocente, você não está cometendo erro. Ah, mas minha vida ficou toda embolada. Para isso existe ebó. Um bom ebó, um ebó bem feito, ele equilibra, normaliza a vida da pessoa. Às vezes até mais do que uma própria feitura. Saibam disso. Um bom bori, não existe bori de feitura, tá, gente? Cansei de ouvir isso a minha vida toda, não existe bori de feitura. Recentemente eu estava em contato com uma pessoa que falou, no meu bori teve um bicho de 4. Eu desconheço isso, mas como é uma doutrina do Rio Grande do Sul, que eles metem bicho de 4 até onde que não deve, mas não existe bori de feitura. Bori é bori, feitura é feitura. Existe um bori que já está dentro da conotação da pessoa ser iniciada. Porque ninguém é iniciado, ninguém vai lá para raspar a cabeça antes de tomar um bori. Além de tomar um monte de ebó, o bori é obrigatório. E após as festas, pode ser que, pelo menos o que se pede, né, coisa que está faltando e eu estou precisando fazer, pelo menos uma vez por ano você toma um bori. Porque é para alimentar o teu ori, a tua cabeça.
tem nada a ver com o teu orixá, não. Você tem que alimentar o teu ori. Porque aqui, onde que habita o seu orixá, quem manda aqui é o ori. O orixá ori. Ele é o mais importante do que tudo. Se você tem um ibá e o ibá foi espizinhado, explodido, você fica muito triste. Mas você deve ficar muito mais triste se o seu Ibaori foi o primeiro que foi arremessado na merda. Porque orixá não é nada sem o ori. Tem casas, assim como agora é uma nova regra do Axé Oxumaré, os iniciados dentro, né, da doutrina do Axé Oxumaré dizem, não sei se é verdade, porque eu nunca fui lá no Axé Oxumaré, lá na Bahia, mas foi passado isso para a gente quando eu já ainda estava na casa de Pai Gustavo. Não se montava para o Iaô o Ibaori, não havia mais necessidade de se montar o Ibaori. Algumas outras casas também não montam o Ibaori. Eu, quando fui iniciado, montaram meu Ibaori. Quando eu paguei minha obrigação de 3 anos, eu tinha meu Ibaori. Tomei minha obrigação de 7 anos, eu tenho meu Ibaori. Se as outras casas não estão fazendo isso, o problema das outras casas. O meu Ibaori é o meu e acabou, e ponto final. Porque para algumas regentes, algumas vertentes, o Ibaori nada mais é do que a tua própria cabeça. Mas se fosse passar por esse lado, se o Ibaori é sua própria cabeça, o orixá, quando é plantado na tua cabeça, não deveria ter Ibá nenhum, de nada. Então, tudo é uma questão de lógica. Mas a gente segue a doutrina dos nossos mais antigos. Hoje em dia, é que por causa do comércio, a gente vê esses montes de ibás cheio de frufru, cheio de não me toque, cheio de florzinha, cheio de não sei de quê. Ibá de Logum Edé, então, nossa senhora, parece que passou um carnaval ali, eles colocam tanto troço, porque o orixá menino é rede de pescador, é carrinho, é bolinha de ping-pong, é apito, é não sei o que, eles colocam o Logum Edé, que parece Nossa Senhora. Parece um herê. Tá errado, gente? Eu não tá errado. Só sei que se eu tenho uma casa de santo que eu vou montar Logum Edé, meu filho, primeiro que eu vou falar pro meu filho de santo, tu quer limpar esse monte de cacareco que tu tá colocando aí? Esse monte de carrinho, um monte de bonequinha, um monte de trocinho. Na casa que eu participei, que eu não vou citar o nome, né? Mas enfim. Até chafariz tinha dentro do Ibá de Logum Edé, tá? Logum Edé tá lá e fizeram um chafariz. O Ibá do Logum Edé ficava dentro desse chafariz, tá, viado? Oi! O meu orixá que tem pouca coisa, eu já fico cansado de quando dá o certo. Imagina tu pegar esses Ibá que tem 1 trilhão de coisa dentro deles. E agora, né, eu acho até bonito, agora a moda você tem Ibá de orixá, quando é de barro, como é que é? Aqueles desenhos, esqueci o nome agora. Mazarop, não, como é que é o nome, gente? Esqueci a porra do negócio, o nome. Isso aqui, ó. Esqueci o nome disso agora. Baraqueçã vende muito, tem cada coisa linda lá. Vai lá procurar na Baraqueçã que tem. Marajoara, lembrei. Eu tô velho, tô maluco, mas eu lembro de vez em quando as coisas. Ai, viado! Vamos embora aqui, mandar mais um beijinho, que daqui a pouco eu vou embora. Já deu, hein? Ana Morena, meu amor, o Mulu te abençoe. Ivonete, vamos encontrar sim. Vai ter alguma coisa de Preto Velho lá na casa de mãe Letícia. Lá eu vou. Candomblé não é para todo mesmo, não, gente. Candomblé é para quem tem realmente disposição e respeito. E hoje em dia é para quem tem dinheiro também, porque se não tem dinheiro, nem vem. Mas o que eu tenho que falar? Vamos falar sobre o show da Lady Gaga, que passou, assisti pela televisão, gostei, achei bonito. Teve esses demônios dessa gente que queria jogar lá uma bomba, acabar com as bichas todas, né? Então, mais uma vez, é um alerta pra gente, como a humanidade está podre, porque era um grupo que fazia dentro da internet convocação de pessoas, né, e a ideologia era jogar bombas lá de coquetéis molotovs e até de matar uma criança, porque o cara lá é radical de não sei de quê. Para mim deve ser uma bicha muito esquisita, muito ridícula, muito sonsa, que o grande problema do brasileiro, como até coloquei, é a preocupação com o que os outros fazem, né, com preocupação com o rabo dos outros,
quem coloca quem come quem. Enquanto o povo tiver esse pensamento de quem está comendo quem, vai sempre ser essa merda. E o show da Lady Gaga veio para fortalecer, vamos falar assim, a importância de que cantores têm sobre a comunidade LGBTQIA+, que nós não somos uma pessoa qualquer só por causa da nossa, na nossa sexualidade. Independente da viadagem de quem é pintosa, quem não era, porque um monte de viado ficou lá na porta gritando, não sei quem estava usando fralda para não sei o quê. Como é que essas bichas não têm o que fazer? Da mesma forma que um monte de hétero vai lá para frente do aeroporto, fica lá procurando, esperando lá o avião do jogo de time de futebol dele chegar, como a gente viu aí aqui no Rio de Janeiro há pouco tempo, que vieram os argentinos lá da casa do caralho para se atracar, quebrar a porra toda ali na Barra, brigando com os torcedores daqui do Brasil e por aí fora do mundo. Então, assim, todas as pessoas têm direito de fazer o que quiserem, gente. Por mais que sejam aparentemente toscas. As bichas estavam lá na frente do Copacabana Palace, gente. Elas têm dinheiro para isso, elas ficam. Se elas ficarem encalacradas, ninguém tem nada a ver com isso. Na época lá do negócio do Bolsonaro, não ficou um monte de gente ali na frente da merda do hospital, de noite, cantando, rezando, orando. Ficaram lá nos quartéis de não sei de quê, rezando lá para pneu. Por que os viados não podem lá ficar esperando que o ídolo dela apareça? Vocês estão muito preocupados com a sexualidade dos outros. Procura se preocupar um pouco com a sua sexualidade, com o que você está fazendo de bom nesse mundo. Esse povo que estava aí para jogar bomba, de cometer assassinato de crianças e tudo mais, isso é de uma ideologia que, infelizmente, a impressão que eu tenho não é questão, de novo, de partidário, e eu falei que eu não falaria sobre esse senhor, mas esse senhor despertou o que tinha de pior nas pessoas aqui no Brasil. Porque essa questão não é questão de direita ou de esquerda, não. É questão de caráter. De caráter. Esse povo que se diz que é de pátria, família e Deus, é um povo que está se mostrando extremamente mau caráter. Tem um deputado, não sei de onde aí, que ele falou que ele está criando uma lei que agora nos intervalos tem que ter leitura da Bíblia. Como é que vai ter leitura da Bíblia? Isso é inconstitucional. Supostamente, eu falo supostamente porque o nosso país é laico. Então, se vai dar abertura para ter leitura da Bíblia, vai ter que também ter abertura para os povos de matriz africana lá exercer a sua função de ensinar o que é, o que não é. As pessoas estão enlouquecidas. Vocês, meus seguidores, eu não estou querendo falar sobre partidos, não. Eu estou querendo falar sobre entendimento que cada um vai ser diferente, mas não queira ser radicais daquilo que não lhe pertence. Se o fulano é viado, porque os viados, casamento gay, vai acabar com a família brasileira. Por que vai acabar com a família brasileira? Não acabou com a família americana, não acabou com a família inglesa, não acabou com a família francesa. Por que vai acabar com a família brasileira? Eu sou um cara hétero, casado com a minha mulher, aí meu vizinho casa com outro homem. Eu vou me separar da minha mulher porque o vizinho casou, só se for por causa disso. Não tem outra explicação. Vai acabar com que família brasileira? Como dizia aquele autor daquele antigamente, que fez os 7 Gatinhos, esqueci o nome dele agora, que ele mostrava exatamente isso em 1960 e cacetada, que ele mostrava a hipocrisia da família brasileira, tradicional brasileira, que o dono da casa, né, que era o patriarcado, que o cara transava com um monte de mulher e a mulher estava dentro de casa, a mulher não tinha direito nem de sair para estudar direito. Mulher, filha, era segundo plano, como esse senhor fala, eu dei uma fraquejada e tive uma filha. Porque essa era a família tradicional brasileira, onde que a mulher era submissa, ela não tinha voz, não tinha opinião, onde que o filho homossexual era espancado, morto, expulso de casa. E quando você vê hoje em dia alguns relatos de que pessoas que colocaram seus filhos gays para fora, tanto feminino quanto masculino, mas numa hora de uma necessidade, de uma doença, foram esses filhos gays que voltaram para limpar a bunda deles, para dar banho neles. Não quero saber do meu filho, porque meu filho era uma bicha, virou um travesti, foi morar lá na Europa para se prostituir. Mas muitas famílias se beneficiaram desses viados que foram fazer vida lá se prostituir lá na Europa e que trouxeram e receberam seus euros para construir a casa deles e viver no bom conforto.
São a maioria de um monte, né, a maioria não, alguns viados daí que vão lá para pedir uma adoção e às vezes dentro da adoção vê que tem 3, 4 irmãos que para não separar aqueles irmãos, eles adotam todos eles, e irmãos esses, adotando esses, de pais héteros e de mulheres héteros, que treparam, fuderam, gozaram, tiveram filhos igual qualquer cachorro tem, e que cachorro só é retirado os filhotes dele, porque nós, seres humanos, a gente quer sempre tirar o filho de alguém, porque se você deixa no reino animal, os animais, eles cuidam das suas crias até a maioridade, eles não dispensam, como a maioria dos héteros faz, e querem reclamar que um casal gay de 2 mulheres ou 2 homens, o que valor que vai ter para essa criança conviver num lar onde tem 2 viados ou 2 sapatão? Vai ter muito. Porque a sapatão e o viado que vão criar essas pessoas, essas crianças, essas pessoas, né? Vão dar muito mais amor do que os pais biológicos não deram, que largaram para ir para uma adoção. Então pense muito bem sobre isso. Essa é a validade da nossa religião. Não é porque o candomblé aceita os viados e as sapatão, não. Porque o candomblé não está querendo saber da sua sexualidade. Ele quer saber de pessoas. Que essas pessoas têm divergência de pensamentos, divergências ideológicas e sexuais. O único atento que se deve ter hoje em dia é sobre essas imposições sexuais dentro do nosso culto. Que isso deve ser respeitado. Eu tenho um amigo que agora ele já colocou, eu estou me policiando, eu respeito a posição dele, né? Que agora ele está, eu estou falando ele porque, né? Ainda porque para mim ainda não é tão fácil, mas ele está fazendo lá, tomando seus hormônios, está querendo, como ele falou, não quero mais ser chamado pelo meu nome morto, então a partir de agora eu estou me dirigindo a ele como ela, falando o nome dela, que ela quer ser reconhecida. Foi recentemente, está lá contente que ela tá no novo barracão, que frequentava também o barracão onde que eu estava. E aí houve algum lelele lá, enfim, não cabe a mim falar sobre isso. E agora ela está num novo barracão onde ela vai pagar a obrigação de 7 anos dela. Dentro desse barracão, eles a acolheram do jeito que ela está querendo se colocar, já está colocando baiana, né, roupa de baiana, roupas femininas. Não sou eu que vou dizer que está errado. Não vou. Porque o barracão está acolhendo ela do jeito que ela está se vendo. Se o barracão aceita que ela coloque roupas femininas, parabéns. Se eu tenho um barracão e essa pessoa que eu tenho muito carinho, mãe, muito respeito, se está dentro do meu barracão, eu vou falar, olha, fulana, dentro do meu barracão, em dia de função, você vai estar com as roupas condizentes ao seu sexo biológico. Estou ofendida, desculpa. Tenho muito respeito, te amo, mas as roupas que você vai colocar é do seu sexo biológico. Então quero ficar aqui. Oxalá lhe acompanhe, Omolu lhe acompanhe, Exu lhe acompanhe. Porque o meu amor pelas pessoas, o meu respeito pelas pessoas, na hora que elas for esbarrar no meu conceito religioso, não me importa o que os outros vão dizer. Eu vou respeitar o que eu aprendi. Eu vou respeitar o que foi passado dos mais antigos e que foi perdendo um pouco da força para o que está acontecendo hoje. A diversidade das pessoas, elas todas vão ter direitos, assim como eu tenho meus direitos como homem gay e cidadão, eu tenho meus direitos e meus deveres. Mas dentro da religião, eu vou proceder como a religião que eu aprendi. Não vou flexibilizar para, não, mas é porque meu amigo vai colocar baiana. Vai colocar baiana onde que é permitido para ela. Esse é o meu ponto de vista. Eu não sou radical, não. Mas é o meu ponto de vista. Dentro da minha casa vai colocar roupa condizente com sexo biológico. Não gostou? Beijo.
Jorge Luiz, meu amor, boa noite. Eu tô sumindo nada. Toda quarta-feira eu tô por aqui. Não faz o bobinho, não. Hein? Gente, vou já aqui terminar. Eu ia falar mais coisa aqui. Aproveita, ó, 13 de maio tá chegando, dia de Preto Velho. Prepare suas barrigas de novo para começar a comer de novo feijoada. Que feijoada é de Preto Velho. O povo que se apossou. Tem algumas casas que não colocam feijoada, colocam angu. Outras dão mingau. Você acha que alguém vai para casa dos outros uma gira de Preto Velho para comer mingau? Capaz do Preto Velho tomar uma surra desse povo, né? Que o povo já está de olho na feijoada. Mas vamos respeitar os nossos ancestrais, nossos velhinhos, né? Nossos pretos velhos. Porque são eles que sempre nos trouxeram palavras de conforto, palavras de carinho, de encaminhamento, né? Das nossas dúvidas. Então, no dia 13 de maio, quem quiser e quem puder, vamos fazer um cafezinho aí, coloca aí, com um copinho d'água, um café, uma velinha, agradecer as santas almas, né? Porque de tudo de bom que a gente recebeu nos últimos milhões de anos para cá, enquanto eles começaram a se manifestar para trazer essa luz dentro da Umbanda e que isso se refletiu em todas as outras nossas nações. Então vamos respeitar os nossos antepassados, tá? Porque nossos pretos velhos são os nossos antepassados, sim, queira ou não queira. Ah, mas eu tenho olhos verdes, sou branca. Problema, você tem um antepassado. Se você é brasileiro, vai. Se você é brasileiro, tua família é brasileira, vai cavucar, porque vai aparecer um pretinho, vai aparecer um índiozinho, vai aparecer, viado. Ah, mas a minha família é toda japonesa. Aí é outros 500, né, bicho? Ai, viado, você é amarela. E os índios também são amarelos, tá? Só para constar aí no babado. Gente, lembrando que eu vou tentar fazer a cabeça de Rogério lá da Baraqueçã, para ver se eu consigo, nem que seja coisinha pequenininha, um brindezinho pequenininho. Até porque, gente, não adianta eu querer pegar umas imagens gigantescas, porque depois que a pessoa ganhar, eu não vou ter dinheiro, culpa ficar pagando uma imagem para mandar lá para o meio de Roraima, não. Então eu vou pegar coisinhas pequenas, que aí eu falo e dá para a pessoa. Fulano, você ganhou, vamos dar um exemplo. Ganhou de brinde essa coruja, ganhou coruja. Vou enviar você para... Vou lá no correio mandar para você. Fulano, olha só, no correio deu R$7, R$10. Manda o Pix para mim para fazer, tá, gente? Porque se eu tiver que mandar alguma coisa que seja, né, física para alguém que vai ganhar aqui no sorteio da minha live, gente, eu não tenho condições de pagar dinheiro, não. Eu converso com a pessoa, ó, o correio é por conta de vocês. Agora, lógico, o PDF que eu vou dar, o livro, né, de PDF que eu vou sortear é rápido, sem ter no computador mandou. A consulta que eu vou sortear para jogar comigo e que vai, né, vai ter um prazo aí, vamos dar um exemplo aí. Ah, mas eu joguei com você semana passada. Você vai ganhar um vale consulta que vai valer aí por 6 meses. Estou dando um exemplo, tá, gente? Que eu ainda vou organizar aqui. Agora, se o Rogério me der um troço desse aqui, o fulano ganhou, eu ainda tenho que me despencar para o correio para ter que pagar, aí vai ser demais, tá? Isso é demais mesmo, que eu não tenho condições. Mas, gente, que Deus me dê força, me dê saúde, que meu pai Omulu me dê saúde, para que eu esteja todas as quartas-feiras aqui com vocês. Como eu falei no aniversário da página, que vai cair numa sexta-feira, então eu faria a comemoração, né? A live na sexta-feira. Se eu conseguir angariar alguma coisa bem, se eu não conseguir, eu vou dar aquilo que eu tenho. Tá? Só tenho a agradecer a cada dia a Deus, né, pela minha vida, por eu poder acordar. Eu sou muito grato, e agora eu vou jogar confete para quem merece. Eu sou muito grato de chegar onde que eu estou, de ter um marido que eu tenho, que a gente está caminhando para 32 anos de casados. Eu sou grato a Deus por eu conseguir a casa onde que eu moro, que está no meu nome, está no nome do Jorge. A gente não paga mais aluguel, a gente só paga condomínio. Esse terreno, essa casa é minha. Né? Quando eu falo minha, é minha do Jorge, tá? Que nós conquistamos isso, né? Não interessa quem pagou mais, quem pagou menos. Eu agradeço a Deus por ter o meu feijão e arroz. Quando não tenho feijão, tenho arroz, né? Todos os dias. Então, isso eu sou grato a Deus e grato também de ter força e energia, porque vocês dizem que me amam. Então eu sou grato pelo amor, pelo carinho de vocês, por essa energia boa que vocês mandam para mim, que quando eu tô na merda, tô mal, que eu digo que eu vou desistir,
Tem uma enxurrada de pessoas que mandam mensagem para mim, não desiste porque você me ajuda. Então também eu sou grato a Deus e a meus orixás por me colocar nessa posição de ter essa visibilidade, de levar um pouco de alegria, de conhecimento para vocês, né? De abrir os olhos de vocês. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu quero que vocês sejam melhores para vocês mesmos. Porque se vocês não procurarem dentro do fundo de vocês algo de bom, não vai ser ninguém do lado de fora que vai dizer que vocês são bons, porque o mundo não está aqui para apoiar ninguém. A meia dúzia que apoia, e eu tento me colocar nesse meio, dessa meia dúzia, de acreditar na humanidade, mas o mundo está sendo muito cruel. Então não desista do desejo de vocês, dos sonhos de vocês. Não desistam da alegria de vocês, porque é só isso que nos resta. Dinheiro, ele é bom para muita coisa, mas ele não vai trazer a satisfação da gente de poder estar ajudando uma outra pessoa. E quando a gente ajuda outra pessoa, a gente está ajudando a nós mesmos, tá bom? Desejo que o meu pai Omulu, saúde para todos vocês, saúde, 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 mãe Iemanjá, cabeça forte, cabeça de conhecimento, cabeça de entendimento, que até as coisas ruins que acontecem na nossa vida é um motivo da gente sempre querer melhorar. Que Pai Exu, Pai Ogum, esteja aí no caminho de vocês, abrindo o que vocês têm de merecimento para receber, que seja trabalho, que seja dinheiro, que seja herança, que seja saúde. E que todos os outros orixás, dentro das suas potências, não deixem faltar o que vocês têm de merecimento. Saúde, alimento e vida e prosperidade, tá bom? E quarta-feira que vem a gente se encontra. Muita axé para todos vocês, que meu Pai Omulu abençoe a cada um de vocês com muita, 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 muita saúde. Um beijo enorme para vocês e quando precisarem, me procurem no zap daqui da página, que vocês têm como encontrar facinho, 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 tá bom? Beijo, 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 meus amores, até quarta-feira que vem, que eu ainda tenho um quintal para lavar cheio de mijo de cocô de Shiva. Beijo, meus amores, obrigado por tudo, gratidão sempre a todos vocês. Fui!